Eu vou fazer uma interlinear com você para ficar mais fácil a compreensão, tá? Então vamos lá. En, no ou em. Arre, princípio. En, nós temos aqui um verbo. Esse verbo é o verbo ser, estar, mas ele está no passado. Então é era ou estava. E aqui nós temos a palavra. A palavra, ou pode ser também o verbo. Que é a conjunção e. Logos, novamente, a palavra. Ou o verbo. En, novamente, o nosso verbo ser está no passado. Então, era ou estava. Com, junto a. E aqui, novamente, Deus. E Deus era a palavra. Ou estava também aqui, né? O verbo. Pronto. Então aqui eu fiz uma interlinear para você entender a tradução desse texto. E agora nós vamos falar um pouquinho a respeito dele. Nós temos aqui, no princípio, era ou estava a palavra, e eu paro aqui. Em grego, logos é masculino. Então, nós não podemos traduzir para nós o palavra. Foi traduzido o verbo. Mas se fosse palavra, nós não poderíamos traduzir o palavra. Então, como nós falamos, nós traduzimos a palavra. E a palavra era ou estava com ou junto a Deus. E Deus era a palavra. Tem algumas coisinhas aqui que eu quero esclarecer para você. Primeiro, nós vamos falar sobre logos. Logos, quando nós verificamos essa palavra, ela não significa palavra, mas sim o dom da fala, o poder que você tem de se expressar. E isso somente o homem tem. Os animais não têm esse poder, né? Eles têm tantas outras coisas, são instintivos, mas nós temos o poder da fala. Então, logos é no sentido filosófico, entende? Teológico. Nós temos o poder da fala, então, assim que nós traduzimos. Porque para dizer a palavra em grego, nós temos uma outra palavra, né? Que é escrito assim, rema. Rema é palavra, no sentido gramatical. Então, vamos continuar. Então, a palavra estava com Deus e Deus era a palavra. E aí eu quero parar mais uma vez aqui. Em grego, nós temos sempre, quando nós temos um substantivo ou um adjetivo, nós precisamos ter um artigo. Que, por exemplo, aqui nós temos o artigo de logos. O grego tem muita declinação, nem sempre a gente usa rho para todas as palavras masculinas, a gente vai mudando conforme o lugar que a palavra está na frase, e aos poucos eu vou ensinando isso para você. Mas aqui nós temos o artigo, rhologos. Aqui novamente nós temos rhologos. Esse daqui, ton, também é um artigo. Como eu disse, tem muita declinação. E aqui nós usamos ton, teon, que na verdade, então, se fôssemos traduzir ao pé da letra, nós usaríamos o Deus. Só que note que aqui nós não temos artigo. O que é a conjunção e. E nós não temos, então, um artigo para theos. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, na verdade, nós não poderíamos traduzir como Deus. Nós teríamos que traduzir isso aqui como divino. Então, nós traduziríamos assim, e divina era a palavra. Tá vendo que legal? Então,
Com certeza, naquele momento, Deus estava com a palavra ou ele era a própria palavra. Por isso, nós podemos traduzir aqui: no princípio estava o verbo e a palavra estava junto a Deus e divina era a palavra. Foi isso que eu queria ensinar para você hoje.